Livro de Salmos, capítulo 1, o verso 1, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, diga, tudo quanto fizer prosperará. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Essa é uma linda palavra. Aliás, quem nunca leu o Salmo 1? Eu me aventuro a dizer que a grande maioria das pessoas que sabem ler já passaram pelo Salmo 1. E aí está falando algo preciosíssimo, preciosíssimo, preciosíssimo. E eu gostaria que você entendesse hoje. Entenda o conceito bíblico de prosperidade. O que eu preciso introduzir aqui para você através dessa palavra é que existem muitas pessoas que têm uma visão equivocada sobre prosperidade. Tem gente que diz que todo crente tem que ser rico. Tem outras que diz que não, que crente tem que ser pobre para não se desviar. Os dois estão errados. Uma coisa é certa: crente prospera. Amém? E aí nós vamos entender o que é riqueza e o que é prosperidade. Ei, riqueza é uma coisa, prosperidade é, eu quero que você preste atenção nisso. Se você já ouviu por aí até pastores dizendo: não, crente tem que ser rico, e o outro diz: não, crente não tem que ser rico, tem que ser pobre, porque se for rico se desvia do Senhor. Mas o fato é que Deus, em Cristo Jesus, tem promessa de prosperidade para quem serve a Ele. Mas aí o conceito está: qual é a diferença da riqueza e da prosperidade? Observe, pessoal, o que o salmista Davi está dizendo aqui. O verso 2, ele está dizendo: antes tem o seu prazer na lei do... Então veja, o salmista Davi explana para nós que existem diferenças. Há pessoas que têm dinheiro, mas não têm prosperidade. Eu conheci um homem muito rico lá na África, e ele uma vez disse assim para mim: ô bispo, se eu quiser, eu posso levantar todos os dias até o meio-dia $100 mil. Dinheiro para mim não é problema, mas eu tenho um filho que é drogado, eu tenho uma filha com depressão. A riqueza adiantou? Ou adianta nesse aspecto? O dinheiro ou a riqueza não ajuda nesse aspecto.
Então, se você pegar o que o salmista diz, que antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita. Meditar é também servir, se alimentar, se alegrar, viver o momento. Antes o seu prazer está na lei e nela medita de dia e de noite. Vamos ao próximo versículo, o versículo 3. Então, pois ele será como uma árvore, o quê? Plantada junto a ribeiros de quê? Ela será será comparado, preste atenção aqui, será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu quê? No seu tempo. Diz que as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu preciso dizer algo para você. A palavra prosperar no grego significa andar em linha reta. Andar em linha, prosperar. No grego significa isso, andar em linha reta. Ou não se perder, ou não ter obstáculos. Já no hebraico, diz que prosperar significa alcançar o resultado. Então, se formos interpretar espiritualmente, a prosperidade, ela está impregnada na vida daqueles que são tementes a quem? A Deus. Porque prosperar não é só ganhar dinheiro. Prosperar é você viver bem. O que o salmista está dizendo em relação, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que na sua estação seca, ela não vai murchar, não vai morrer, porque ela será sempre alimentada. Então vê se você consegue entender. Há uma harmonia quando uma pessoa medita na lei do Senhor, quando ela está debaixo da lei do Senhor. O salmista diz que tudo quanto fizer prosperará. Tudo é tudo. Na saúde vai prosperar. Na família vai o quê? Vamos lá, pessoal. Vai prosperar. Na vida espiritual vai prosperar. E essa prosperidade, ela está dizendo, como no grego diz que é andar na linha reta, ou em linha reta. Se você for colocar isso espiritualmente falando, é isso que Deus quer que nós venhamos alcançar. Porque se eu inventar de querer servir a Deus para ganhar dinheiro, para ser rico, eu posso perder a minha salvação, porque o meu coração vai estar nele. Eu não vou conseguir servir a Deus e no mesmo tempo servir as riquezas. Palavras de Jesus. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Que significa isso? Servir as riquezas e servir a Deus ao mesmo tempo. Dá certo, pessoal? Não dá. Ou serve a um ou serve a outro. Mas tem pessoas que insistem que os dois podem caminhar juntos e ter uma harmonia. Vai ter não. Não vai ter harmonia não. Esses sentidos não terão harmonia. Sempre vai pender mais para um lado. Sim. Então hoje nós estamos aprendendo aqui, e eu quero bastante a sua atenção, que vou ler agora lá Gênesis, capítulo 26, abre lá. Gênesis, capítulo 26 e o verso 13. Gênesis, capítulo 26 e o verso 13. Posso ler? Lá diz o seguinte, que
o Senhor abençoava Isaac, versículo 13, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito próspero e poderoso. Veja, o Senhor abençoava Isaac, e aí o que aconteceu? Ele foi engrandecendo-se, ou prosperando, enriquecendo-se, e tornou-se muito, está lendo aí? E se tornou-se muito, note, rico, riquíssimo e próspero. De novo, rico, riquíssimo e próspero. Preste atenção, gente. Isaac, filho da promessa, honrou ao Senhor, preste atenção, honrou ao Senhor, plantou uma semente em tempo de seca, crendo no Senhor, meditando na lei do Senhor, crendo na palavra do Senhor. Diz que ele plantou uma semente num tempo seco. É a mesma coisa de o sertanejo na roça, no tempo da seca, não chuva, ele lá para a roça plantar e dizer assim, alguém vai dizer assim, você está louco? Está perdendo seu tempo. Mas ele dizia assim, vou plantar porque vai nascer e eu vou colher. Alguém vai dizer, você está o quê? Isaac fez isso. Isaac semeou num tempo e numa época difícil, mas em obediência e crendo na palavra do... E qual foi o resultado? Verso 13 diz que o Senhor abençoava, e ele engrandeceu-se, e enriquecendo-se, e até se tornou muito próspero. Ele então alcançou, preste atenção agora, ele alcançou a riqueza e ele alcançou a prosperidade. Deu para entender agora, pessoal? Ô gente, vocês não estão entendendo? Ele alcançou as duas coisas. Nós estamos falando aqui que o nosso objetivo é ser próspero. E diga, eu vou prosperar em nome de Jesus. Lembrando que prosperar não é só ganhar. Prosperar é você ter harmonia de todos os sentidos reunidos para um propósito. Vou repetir que é legal essa frase. Todos os sentidos, eles estão em harmonia para um. Por exemplo, eu tenho aquilo que me sustém. Então eu tenho a minha prosperidade, porque supriu a minha necessidade e ainda sobrou. Isso é o que, gente? Isso é prosperidade. Deus me deu aquilo que supriu a minha necessidade e ainda sobrou. Isso é prosperidade. Vamos melhorar. Há muitos aqui que se você ganhar 100 mil reais hoje, você vai dizer assim, poxa vida, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? 100 mil. Mas para outros, 100 mil, esse mesmo 100 mil, não paga a dívida que tem. Compreende, pessoal? Então é meio que relativo isso. O dinheiro é relativo, ou a prosperidade também pode ser relativa, porque para muitos, para uma pessoa 100 mil pode ser muito, mas para outros 100 mil pode ser, não dá nem para pagar a dívida que tem. Então é nessa perspectiva que eu quero que você entenda que nós servimos a um Deus que fez promessas para nós prosperar, não de ficar rico. Quem está me entendendo, pessoal?
prosperar. Mas bispo, o senhor acabou de falar de Isaac. Sim, te dei um exemplo que Isaac conquistou os dois. Deus tinha um propósito para ele, porque o direcionou. Você é filho da promessa, plante aqui, Isaac. E ele, sem dizer: Senhor, mas tem certeza que é aqui mesmo? Porque está tudo seco aqui, ninguém planta nada. Ele contestou? Não, ele apenas creu. Ele seguiu aquela direção e disse: vou plantar. E diz aqui que o Senhor ia, e o Senhor abençoava, e ia o homem enriquecendo, tornou-se próspero e poderoso. Então, ele alcançou a riqueza. Primeiro ele alcançou a bênção, depois ele alcançou a riqueza, depois ele alcançou a prosperidade. Bênção, riqueza, prosperidade. Não é para todo mundo. Não é. Tenho coragem de falar isso. Talvez muitos pastores não tenham coragem de dizer isso. Não é para todo mundo. Mas Deus tem uma bênção para todo mundo chamado prosperidade. Quem está entendendo, pessoal? Estou dizendo que Isaac alcançou os três: a bênção, a riqueza e a prosperidade. Isso é para poucos. Mas o que Deus quer para nós é o quê? Que venhamos prosperar. Deus quer que eu prospere espiritualmente. Deus quer que eu prospere nas obras das minhas mãos. Deus quer que eu prospere em tudo aonde eu pisar os pés. Amém, gente? Mas prosperidade, vamos melhorar isso, o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Abre, por favor, 1 Timóteo capítulo 6. Você vai gostar dessa palavra. 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 8. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 8 diz assim, o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso o quê? Contentes. Lê comigo lá na tela. Eu repito: tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejamos com isso o quê? Contentes. E aí eu fui destrinchar esse versículo. E olha só o que significa esse versículo. Observe que na frase, na palavra com que nos cobrirmos, eu estou dizendo isso, pessoal, porque eu fui lá buscar. Com que nos cobrirmos, quer dizer, vestir aqui não é roupa. Esse cobrir aqui não é roupa. Esse cobrir aqui é moradia, cobertura de Deus sobre nós. Ele está dizendo para Timóteo: tendo, porém, o sustento, e o sustento aqui é o pão. Sustento aqui é o pão. Deus tem colocado na sua mesa todos os dias? Sim ou não? Se formos agora lá na sua casa, eu tenho que comer? Sim ou não? Entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo: que ele é grato, ele está feliz, porque aquilo que o Senhor tem dado para ele, o sustento, o pão nosso de cada. Se o Senhor tem dado para nós o pão na nossa mesa, se Ele tem se nos cobrimos, se temos com que nos cobrir, Ele está dizendo justamente: se temos uma moradia, nós temos tudo. Então a expressão aqui contente não é conformado, porque às vezes sempre a gente quer mais. A expressão contente aqui quer dizer grato. O ser humano sempre quer mais, não é, gente? Eu quero
melhor cama, eu quero uma melhor casa. Não é pecado você lutar para ter isso. Mas o apóstolo Paulo, quando diz a frase estou contente, não quer dizer estou conformado, quer dizer estou grato. Porque existem muitas pessoas que não têm o que você tem, e você está querendo mais. Pegou isso aí? Paulo está dizendo certo. Eu estou contente com o Senhor, porque Ele tem colocado na minha mesa. Eu estou contente com o Senhor, porque Ele tem me feito cobrir, vestir ou cobrir. Então estou contente por aquilo que Ele me fez. Não está dizendo conformado, porque a gente sempre quer mais. Mas está dizendo, estou contente quer dizer estou grato. Porque enquanto muitos estão reclamando, que miséria, existem outros que têm menos que você. Quem está entendendo, pessoal? Você é grato a Deus? Você é grato a Deus porque se você deseja ter algo melhor, trabalhe, você terá. Plante e você colherá. Mas não abra sua boca para dizer que Deus é uma praga, Deus é uma miséria. Vigia o que você está falando, porque Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Se a sua misericórdia não estivesse sobre nós, nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Já leu essa palavra? Mas Deus é misericordioso. Todo dia a gente come, e todo dia a gente tem uma cama para dormir, porque a proteção do Senhor está sobre nós, nos cobrindo. Então aprenda a ser grato ao Senhor. Se você não está satisfeito com o que tem, trabalhe e você vai ter, e o Senhor vai te abençoar. Veja, eu acabei de dar um exemplo de Isaac. As coisas estavam ruins para Isaac, e o Senhor disse o quê? Planta. Não estava ruim as coisas, gente? E o Senhor disse, plante. E ele não discutiu, dizendo, não, como é que eu vou plantar se a terra é seca? Não discutiu, simplesmente creu e obedeceu. Diz que ele plantou. Ele plantou 100 por 1. Ele colheu 100 por 1. Ele plantou 1 e colheu 100. Glória a Deus. E se ele não tivesse plantado, ele não teria colhido digamos assim, a riqueza, porque ele alcançou a bênção. Estou falando de Isaac. Alcançou a bênção, a riqueza e a prosperidade. Essa bênção não é para qualquer um. Deus sabe também para quem vai dar essa bênção. Para ter essas 3 bênçãos, você precisa renunciar a muitas coisas. Você precisa suar muito. Você precisa se esforçar, estudar muito, trabalhar muito, se esforçar muito, mas sempre colocando Deus acima de tudo, como disse Davi. Glória a Deus, pessoal. E para encerrar, eu quero que você vá agora lá no Salmo 37. Salmo 37, versículo 23. Salmo 37, verso 23 diz o seguinte: o salmista diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia,
não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado quem? O justo, nem a sua família, descendência, a mendigar o pão. Glória a Deus, pessoal. Que palavra extraordinária é essa? Então presta atenção, gente. Nós começamos a leitura hoje dizendo que o segredo de se prosperar é estar na lei do Senhor, debaixo da lei do Senhor, em obediência. Davi disse: se você está meditando na lei do Senhor, debaixo da lei do Senhor, você será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que mesmo no tempo seco, sua folha não murcha e você produz os seus frutos. Sempre terá frutos. Glória a Deus, pessoal. Estamos dizendo que esse mesmo Davi envelheceu, e na sua velhice ele está afirmando que o Senhor, ele confirma os passos de um homem bom. É preciso a gente meditar o que significa na ótica de Deus um homem bom. O homem bom seria o quê? O homem bom seria um homem sincero, temente a Deus, que faz as coisas corretamente, que não comete nenhum crime, não engana as pessoas. O que seria um homem bom aos olhos de Deus? Alguém que se desvia do mal, alguém que ajuda o seu próximo. Na ótica de Deus, então, o homem bom seria aquele que o serve. Mas para alcançar a benevolência de Deus, estou falando do reino, da salvação, outro nível. O homem precisa confessar que Jesus é o Senhor, precisa se arrepender dos seus pecados. Estou falando num outro nível espiritual de salvação. Entenda isso, por favor. Então, esse homem, Davi, que envelheceu, na sua velhice ele está dizendo assim: o homem bom, o Senhor confirma os seus passos, e ainda que esse homem bom caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Isso é forte demais. E daí vem aquela frase: quem nunca errou, quem nunca falhou. Sim ou não, pessoal? Entenda o que Davi está dizendo. É como se Davi estivesse dando o seu testemunho, dizendo: olha, eu sirvo ao Senhor desde que era garoto. Eu tive experiências com Deus desde que era garoto até a minha velhice. E nessa jornada, Davi dizendo: eu estou afirmando que o Senhor não despreza o justo, que mesmo que ele caia, não ficará lá. O Senhor vai estender a sua mão e dizer: ei, eu sei os seus passos, eu vou te levantar. Davi está dizendo: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua família mendigar o pão. Mendigar, ou seja, pedir favor a alguém para colocar pão na sua mesa. Ele está dizendo isso aqui. E ele, experiência vivida de um homem que foi esquecido pelos familiares, perseguido, provado por Deus durante 27 anos. E mesmo depois que tomou posse do trono, teve problemas familiares e até caiu também. Mas ele disse: e o Senhor o levantou. Glória a Deus, pessoal. Você crê que mesmo que você não quer cair, você quer cair? Mas ele está dizendo que mesmo que eu caia, eu não vou ficar prostrado.
Essa palavra é para abençoar você que caiu, que Satanás trabalha dia e noite. Você já era, você acabou e não sei o que. Deus está dizendo: ei, eu não me esqueci de quem você é. Você teve uma fraqueza, mas você vai se levantar. E quando você se levantar, você vai ser melhor que antes. Essa é a força salvadora de Deus. Porque uma pessoa, ela não se levanta simplesmente fazendo história porque quis. Ela teve fé, mas foi a mão do Senhor que fortaleceu os seus ossos, que fortaleceu a sua mente, que deu graça ao seu espírito, e ela teve ânimo para se levantar. E depois ela diz: eu reconheço que se não fosse Deus, eu não estaria aqui, eu estaria ainda na prisão espiritual ou até morto. Quem reconhece isso? Diga eu. Então você vai prosperar. Diga: eu vou prosperar. Prosperar não é só ganhar dinheiro. Prosperar é ir bem em todos os sentidos. É você estar debaixo da cobertura de Deus. E Deus não vai deixar. Davi ainda dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nada é nada, não é, pessoal? Nem o leite, nem o café, nem a roupa, nada, e nem saúde, nem paz, nem alegria. Nada me faltará. Então eu quero que você entenda isso, que se o diabo usar alguém para dizer assim: olha, por que você ainda, você é da igreja e você não me recuou ainda? E aí você diz para ela: olha, eu não preciso de riqueza, porque eu já sou próspero. Se Satanás usar alguém para querer colocar dúvidas em relação à sua fé, diga para eles: eu sou próspero, porque Deus me deu tudo o que preciso. Glória a Deus, pessoal. Mas a nossa ânsia de sempre querer mais, o Senhor diz: é só trabalhar, é só plantar que eu vou te dar. Se você não se desviar dos caminhos do Senhor, se você, como diz o Salmo 1, se você não viver assentado na roda dos escarnecedores, e nem ficar emprestando o teu ouvido para ouvir o que eles falam, se você não está ali no meio deles, se você medita na lei do Senhor, pronto, você é próspero, porque o Senhor vai sustentar você, como disse o apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo: se o Senhor me dá pão para que eu coma, se o Senhor me sustenta, eu estou contente. Então, se você tem a presença desse Deus na sua vida, existe uma promessa para você prosperar, e você vai prosperar. Diga: eu vou prosperar em nome de Jesus. Fica de pé e glorifica bem forte o nome do Senhor.